Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Gestão Unesp. Neste momento de pandemia e isolamento social, estamos gravando uma edição extra com todos os pró-reitores e assessores que estão vinculados à atuação da nossa universidade. Aqui com a gente hoje o professor Leonardo Bill, pró-reitor de Planejamento Estratégico e Gestão da Universidade, e o assessor-chefe de Planejamento Estratégico, Rogério Buccelli. Professor Bill, Rogério, muito obrigada mais uma vez pela participação em um programa da TV Unesp. Mayra, nós é que agradecemos a oportunidade, uma vez mais, de podermos levar à nossa comunidade o que vem sendo desenvolvido para o enfrentamento de uma crise sem precedentes que a universidade, não só a universidade, como o Estado, o país e todo mundo atravessa. É um momento singular, muito difícil, mas que nós estamos enfrentando, eu imagino, de uma forma adequada. Para a gente iniciar a conversa, professor Bill, quais desafios que essa pandemia trouxe à Propeg? Bem, nós podemos separar, digamos assim, em duas classes de desafios de enfrentamento dessa pandemia, né? A primeira delas com relação ao que nós consideramos o mais importante dentro da nossa instituição, que são as pessoas. Então, eu sempre costumo lembrar que a instituição são as pessoas. Por mais importante que nós consideremos o nosso parque de equipamentos, as nossas edificações, nós é que fazemos a nossa universidade, são as pessoas. E o enfrentamento foi dado, sobretudo, em primeiro lugar, conscientizando as pessoas do momento singular, crítico, que o mundo atravessava com reflexos diretos aqui dentro da nossa universidade. A começar, como bem lembrado por você, Maíra, o isolamento social. Nós nunca tivemos que viver uma situação tão difícil como essa, de afastamento, isolamento mesmo, cada um na sua casa, e que isso levou a, felizmente, termos à nossa disposição a possibilidade de lançar mão do teletrabalho, né? Então, tínhamos ferramentas à nossa disposição, instrumentação à nossa disposição, utilizamos essa instrumentação, e isso fez com que lançássemos mão de uma possibilidade que vínhamos aventando já há algum tempo, não é? Que é o teletrabalho. Por exemplo, quando nós tratávamos da reforma administrativa, lembrávamos várias vezes da possibilidade de nós tratarmos via sistemas institucional, portanto, já caracterizava aí um tipo de teletrabalho, não é? Onde pudéssemos dividir tarefas dentro da nossa universidade. Agora, com a pandemia, isso nos tornou obrigatório. Nós tivemos que, através do isolamento social que nos foi imposto, lançarmos mão dessa ferramenta de uma forma, muitas vezes, emergencial. Tivemos a felicidade de poder contar com a plataforma Google, do qual a Unesp lançou mão já e ela oficializou dentro da nossa universidade, que facilitou os nossos trabalhos, as nossas reuniões, inclusive reuniões do nosso maior colegiado, não é? Que é o Conselho Universitário. Esses desafios que se implantaram com relação ao trabalho, à gestão de pessoas, estão todos articulados ao trabalho da Propeg. E um outro braço diz respeito a esse planejamento orçamentário financeiro, a sustentabilidade da universidade. Nós tivemos oportunidade de falar sobre isso em entrevistas do Gestão Unesp, também do Unesp em Debate, com a participação do Rogério. E quando nós fizemos a nossa entrevista no início de 2020, professor Bill, a gente estava num cenário muito otimista para este ano, no sentido de que a Unesp conseguiu, no exercício de 2019, efetuar o pagamento do 13º, estava para o planejamento orçamentário 2020 este pagamento, a contratação de 150 servidores, mas nós tínhamos um cenário em projeção e concreto janeiro, fevereiro, e de março para cá nós temos um outro cenário. Eu gostaria que vocês pontuassem para a comunidade que cenário nós tínhamos até então e que cenário é esse que se apresenta para a gente agora em agosto de 2020. Tá, mais para frente o nosso assessor de planejamento estratégico, Rogério,
falará com muito mais propriedade sobre os números, que eu acho que isso é muito importante. Mas você lembrou um aspecto extremamente importante, como eu coloquei no início da minha fala, dois braços, né? Um dele com relação ao pessoal e outro com relação ao nosso orçamento, né? Então, você lembrou que nós havíamos, no final de 2019, aprovado um orçamento no qual, após 3 anos de medidas duras, não é, de revisões constantes do nosso orçamento, nós conseguimos reequilibrar as finanças da nossa universidade. Então, no ano passado, por exemplo, nós conseguimos fazer o pagamento de 2/13º, né, no mesmo ano, e aprovar um orçamento para 2020, no qual definitivamente a universidade cabia dentro do seu orçamento. Né? Então, isso já vislumbrou para nós o ano de 2020 com muito mais tranquilidade em relação aos 3 anos anteriores, no qual nós sempre tínhamos, não é, que correr atrás de recurso orçamentário financeiro. Isso foi conseguido, que o reitor, inclusive, conseguiu o repasse de recursos extra-orçamentários por conta de 644 servidores da nossa universidade que atendem o Hospital das Clínicas de Botucatu. Isso nos ajudou a colocar as finanças em ordem. Bem lembrado que foi possível, inclusive, colocar no nosso orçamento a possibilidade de contratação de 100 professores em regime em RTC, não é? E mais 50 servidores técnico-administrativos, que depois, inclusive, esse número de 50 foi elevado até para 70 em função da disponibilidade orçamentária financeira. Ou seja, o orçamento de 2020 previa uma tranquilidade e até a reposição de um total de 170 servidores entre docentes e técnicos administrativos. E isso nos deu tranquilidade para iniciar o ano. Nós vimos, então, com muito otimismo o ano de 2020. Havia, inclusive, previsão de crescimento do PIB de mais de 2%, não é? Uma previsão de arrecadação de ICMS que nos dava a tranquilidade de chegar até o final de 2020 e, por consequência, a conclusão do mandato do professor Sandro, atendendo à lei de responsabilidade fiscal, não é? Ou seja, iríamos entregar à universidade de uma forma com que ela efetivamente coubesse em seu orçamento e todas as despesas pudessem ser cobertas. Lamentavelmente, com a pandemia, que trouxe reflexos profundos na economia, não só brasileira e paulista, mas mundial, e levou à queda do nosso produto interno bruto muito significativa e que afetou diretamente a arrecadação de ICMS. Daí tudo precisou ser revisto. Eu costumo usar uma expressão, obviamente depois o Rogério vai tratar desse tema com os números mais reais, mas que no final de 2019, começo de 2020, nós tínhamos aí uma ondinha para surfar por conta do nosso ajuste orçamentário financeiro. E aí a pandemia se transformou num grande tsunami e ela acabou assim por nos frustrar com relação às perspectivas que nós tínhamos. Antes de passar a palavra para o Rogério, eu quero lembrar que muitas pessoas às vezes colocam que a pandemia jogou por terra todo o nosso trabalho. E isso não é a realidade, não é? Se nós não tivéssemos trabalhado incessantemente nesses 3 anos iniciais para o ajuste do orçamento e das finanças da nossa universidade, o enfrentamento dos reflexos econômicos e financeiros aqui dentro da nossa universidade seria muito difícil. Nós conseguimos, nos 3 primeiros anos, colocar a Unesp no mesmo patamar de USP e Unicamp com relação ao orçamento e finanças. E isso nos deu fôlego para poder enfrentar, agora com mais energia, os reflexos dessa pandemia. O Rogério provavelmente quer complementar alguns números, por favor, Rogério. Eu queria colocar algumas questões que eu acho que é extremamente importante. Ela vai no sentido
da fala do professor Bill. Em dezembro, a gente tinha uma perspectiva, portanto, nós estamos falando de 6, 7 meses atrás, que era uma perspectiva totalmente diferente da realidade atual. Isso mostra como existe uma enorme vulnerabilidade na economia mundial e, em particular, na economia brasileira. Ou seja, aquilo que se projetava, o que se queria fazer em dezembro e que estava na nossa proposta orçamentária, que estava inclusive na fala do reitor de final de ano, por conta de março, abril e em diante, portanto, por conta da crise sanitária, refez totalmente. E aí é que está, para mim, a grande chance de a gente planejar, de a gente saber exatamente que as coisas elas não são tão retilíneas, elas não são tão exatas. Ou seja, a qualquer instante as coisas podem mudar de forma significativa. Para que a gente veja os números, a previsão de crescimento econômico em final de ano era de mais de 3%, o Banco Central sinalizava isso, e hoje o Banco Central sinaliza menos 5%. Alguns mais pessimistas chega a 8%. Não importa isso, o que importa é que eu acreditava que iríamos crescer, né? Ou seja, o mundo acreditava no crescimento e hoje o mundo está vendo que a pandemia criou essa crise. E aí a questão é como a universidade pública, a Unesp, consegue solucionar um problema desse. Como ela consegue pagar suas contas, como ela consegue manter sua atividade. Além do fato acadêmico, que eu não vou entrar nessa seara, é a reserva financeira. Fundamentalmente é a reserva financeira que a gente estava construindo. Reserva financeira que a gente chegou no começo de janeiro com mais de 200 milhões em caixa. Então a gente precisa ter sempre uma reserva financeira exatamente por conta desses problemas que ninguém tem a menor condição de prever. Ou seja, essa crise é uma crise ímpar, é uma crise que está afetando tanto a sociedade de uma forma geral, no aspecto da saúde, no aspecto econômico, mas principalmente no aspecto social. Isso vai ter reflexo em 2021, 2022. A gente não sabe, a gente pode até simular o que vai acontecer nesses aspectos em 2021 e 2022, mas tá claro a total instabilidade do sistema econômico e do sistema social e do sistema de saúde. Então, isso daí, para mim, é importante a gente deixar claro. Ou seja, a reserva financeira, ela, no que tange as finanças da universidade, no que tange ao equilíbrio orçamentário ou a tentativa de equilíbrio orçamentário, é determinante. É determinante. Ou seja, não basta a gente aprovar um orçamento que, na época, era mais de 2,7 bilhões de reais e hoje não vai chegar a 2,4 bilhões, ou seja, perder, estou falando de dezembro para agosto, perder 280 milhões de reais é só com reserva financeira que você consegue, de alguma forma, recompor isso. É lógico que outras medidas foram tomadas, várias outras medidas foram tomadas. Mas eu queria ressaltar nessa minha primeira intervenção, tá, o quão volátil é o sistema. Rogério, a partir disso que você pontuou, dessa volatilidade do sistema, né, esse orçamento planejado para 2020, com todos
o custeio da universidade, também essa manutenção dessa reserva de 200 milhões que a universidade tinha. Para equacionar esses 280 milhões que você disse que seria essa defasagem que nós teríamos com o cenário da pandemia, houve remanejamento, contenção, né? Como que vocês, né, da Pró-Reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão, estão trabalhando com esse novo orçamento que pode se modificar até o final do exercício do ano de 2020 para custear as despesas da universidade, o dissídio que estava previsto de ser pago, o 13º, então como que vocês têm trabalhado, né, para equacionar essas contas? É diário, o trabalho é diário, ou seja, todo dia a equipe econômica da Propeg vem se reunindo e todo dia os números são modificados, todo dia. Ou seja, para você ter uma ideia, a Secretaria da Fazenda já nos enviou, desde a pandemia até hoje, 4 previsões de ICMS diferentes. Ou seja, a Secretaria da Fazenda, no começo da pandemia, assim como nós, acreditávamos que a crise ia ser enorme. Depois do que veio acontecendo, ela foi mais otimista, ou seja, em cada mês uma nova previsão. Por conta disso, o atual momento é assumir que a gente vai perder 280 milhões. Ou seja, pode melhorar, eu espero que melhore, mas eu acho que esse número ele está mais próximo da realidade e eu explico por quê. Além de já terem realizado 6, 7 meses, tá? Os próximos meses não tem grandes alterações, não terá grandes alterações. Então, eu acho, se não forem 280 milhões, 250 milhões, o fato é que este número que estava previsto no orçamento, ele não vai acontecer nem do ponto de vista da receita e, consequentemente, do ponto de vista da despesa. Ou seja, se a gente deixa de receber 250 milhões, a gente tem que, de alguma forma, adequar as nossas despesas. E foram feitas várias adequações. O professor Bill depois pode relatar cada uma delas, ou seja, desde portaria da própria Propeg, portaria do reitor, legislação, ou seja, várias medidas foram tomadas, medidas que postergaram despesas, como medidas que cancelaram despesas. Não poderia ser diferente. Infelizmente, várias coisas que estavam previstas no começo do ano, vou citar uma, por exemplo, contratação de docente, ela não pode ocorrer. E a lei fala que não pode ocorrer, inclusive em 2021. Ou seja, existe uma legislação que vai até o final de 2021. Isso demonstra claramente a crise nas finanças públicas de uma forma geral. Pois bem, na hora que você tem um número desse de 280 milhões, você faz adequações, várias adequações orçamentárias. E essas adequações, elas vão em que sentido? Primeiro, em defender todos os contratos. Quais contratos? Principalmente contratos de trabalho. Ou seja, nós estamos pagando a folha de todo o pessoal ativo e inativo. Essa vamos dizer assim, é a prioridade número 1. Depois, as bolsas de estudo. Todas as bolsas de estudo estão sendo pagas. Os contratos com os terceirizados estão sendo pagos. Ou seja, tudo aquilo que envolve contrato, a gente está pagando e vai continuar a pagar. O que foi cortado? Infelizmente, foi cortado aquilo que se pretendia fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo para depois deixar o professor Bill colocar os outros. 6 milhões de reais de PDI foram cortados. Isso tem um impacto enorme na atividade acadêmica. Ou seja, tem um impacto enorme, por exemplo, na medida em que esses 6 milhões de reais estavam previstos editais. Paramos de lançar edital. Não poderia ser diferente. Ou seja, para manter os contratos, você tem que, de alguma forma, penalizar aquilo que estava para ser feito. Então, PDI foi um exemplo. Outros remanejamentos foram feitos, mas apesar de tudo, apesar de todos esses remanejamentos, eu falei 6 milhões,
e, ao mesmo tempo, eu falei um número de 280 milhões de perda. Ou seja, olha a dimensão. Ou seja, aonde vamos encontrar uma diferença tão grande? E aí entra, vamos dizer assim, o jogo de cintura, a tecnicidade na contabilidade pública. A gente vai pegar, se as coisas não melhorarem, a gente vai pegar a folha de dezembro, que é paga em janeiro, 170 milhões, e vamos jogar para o orçamento de 2021. Ela vai ser paga em janeiro, portanto, ela vai ser empenhada e paga, empenhada é um termo técnico, e paga no orçamento do ano que vem. Bom, mas ainda falta mais de 100 milhões. É o 13º. Ou seja, como viabilizar o 13º? E como o professor Bill ressaltou, diferente das outras vezes, isso aqui é importante, Maíra, você deve lembrar, desde 2017, a gente vem, de alguma forma, tentando solucionar o 13º. Quando a gente soluciona em 2019, vem 2020 com a crise. Pois bem, 2020 é o último ano de mandato. O último ano de mandato, o professor Sandro, o reitor ou qualquer gestor no seu último ano de mandato, por conta da lei de responsabilidade fiscal, ele não pode deixar dívida ou ele não pode deixar um recurso em caixa que seja menor do que aquilo que ele vai passar de despesa para o próximo gestor. Isso serve para qualquer gestor público, inclusive para ele. Portanto, diferente das outras vezes, ele tem que pagar o 13º nesse ano. E a forma de pagar o 13º desse ano não é mexendo no PDI 6 milhões ou mexendo 4 milhões, é pleiteando junto ao governo do Estado o valor correspondente ao 13º, que são 160 milhões. Essa é a saída. Essa é a saída, inclusive uma saída feita em termos nacionais. Se você se recorda, o governo federal repassou para todos os estados e municípios um recurso significativo, seja na forma de recurso propriamente dito, seja na forma de perdão de dívida, para que cada ente da federação pudesse cobrir as suas contas. Então, eu acho que na negociação, diferente das outras negociações, a negociação com o governo do estado, ela vai nesse sentido, tá? De pleitear os 160 milhões para poder empenhar e pagar o 13º salário de todo mundo no ano de 2020. Não que 2020 para 2021 a gente não tenha problemas. É lógico que a nossa reserva vai ficar menor do que gostaríamos, mas a prioridade agora é focar o 13º salário. Professor Bill, pensando nessas contenções que o Rogério falou, e depois a gente retoma a lei da responsabilidade fiscal, a questão do 13º, que outras contenções a gente pode esclarecer para a comunidade que foram realizadas, pensando nesse déficit que o Rogério falou de cerca de 280 milhões já previstos diante do orçamento que nós tínhamos aprovado no final de 2019? O Rogério colocou muito bem, nós podemos classificar, digamos assim, a economia que foi conseguida em função das medidas que nós fomos obrigados a implantar. Então, nós emitimos algumas portarias, não é? Portaria 130, 133 e 166, todas elas visando contenção de despesas, para quê? Para que haja um novo ajuste, não é? Do nosso orçamento em função da crise econômica. Mas, então, há despesas que elas foram apenas postergadas, como é o caso, por exemplo, do recolhimento de INSS, do PASEP, do Fundo de Garantia, não é? Para que todas as instituições, empresas, não é? Isso foi uma concessão, digamos assim, do governo federal, para que todas as instituições, empresas conseguissem passar o período mais difícil da pandemia, o impacto da pandemia sobre a economia. Mas vale lembrar que todas essas despesas que eu listei
agora há pouco, Fundo de Garantia, INSS e PASEP, elas devem ser ressarcidas até o final do ano de 2020. Portanto, não se trata de economia, não é? Apenas de um ajuste temporário aqui para que a gente passasse o pior período. Mas há outras que foram originadas, não é? Com relação a cortes mesmo de despesas, como bem lembrou o Rogério a respeito do PDI, não é? Então, por exemplo, fizemos contingenciamento, corte de custeio nas unidades, e isso vai acabar resultando em contenção, em redução de despesas, não é? Tivemos aí ajustes de contrato, de áreas que não foram utilizadas, redução com combustíveis, não é? Energia elétrica, enfim, utilidade pública. Então, algumas despesas que nós conseguimos reduzir. Além disso, certamente o mais significativo diz respeito àquela que, lamentavelmente, fomos obrigados a fazer, quais sejam a suspensão das contratações, né? E também concursos de livre docência, titular, que normalmente seriam feitos e que isso nós somos obrigados a fazer. Foi bem lembrado pelo Rogério a respeito da lei de responsabilidade fiscal e também por conta do decreto da lei complementar 173, que todas as instituições governamentais estão proibidas até 31 de dezembro de 2021. Portanto, tem 1 ano e meio pela frente ainda que estão impedidas quaisquer tipos de elevação de despesa em folha de pagamento, não é? E aí você entenda, concursos públicos que estavam planejados vão deixar, reposições de servidores que se aposentam, não é? Concurso de livre docência, titular, e a coisa vai mais para frente ainda quando você fala, por exemplo, em contagem de tempo para quinquênio, para licença-prêmio, não é? Para sexta parte, tudo isso acabou sendo influenciado por conta de um reflexo da pandemia, né? Então, foram medidas duras que resultaram em contenção de despesas, as quais nós não gostaríamos que essas despesas fossem, nesse momento, cortadas, né? Nós tínhamos intenção de fazer com que a universidade repusesse, pelo menos uma parte daqueles servidores que se aposentaram e que nós não tivemos capacidade de repor já desde 2014. Eu sempre faço questão de lembrar de conversas que nós tivemos, inclusive, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde era sempre lembrado, não é, o programa de demissão voluntária que a USP fez há tempos atrás, na época, inclusive, do reitor Zago. E eu colocava de uma forma assim que totalmente não intencional, mas que a Unesp ela vinha fazendo o seu PDV, entre aspas, né? Por quê? Porque ela não tinha a capacidade de repor os servidores técnico-administrativos e docentes que se aposentavam, não é? Nós iniciamos o mandato com o número, por exemplo, de servidores técnico-administrativos próximo de 5.600. Agora há pouco, aqui, nós estávamos ao redor de 5.060. Quer dizer, veja a quantidade de servidores que nós, só técnico-administrativos que nós perdemos, nesses 3 anos e meio primeiros que nós estamos aqui, não é? Próximo de 600 servidores técnico-administrativos que nós perdemos dos nossos quadros, que continuam, grande parte deles, na nossa folha, e nós não temos capacidade de reposição, né? Então, isso é muito difícil você administrar uma universidade onde você mantém uma folha crescente, não é? As pessoas que se aposentam praticamente continuam na nossa folha e nós perdemos capacidade de trabalho porque os servidores saem, deixam de estar em atividade, né? Mas é a nossa realidade, nós estamos fazendo de tudo para que a gente consiga atravessar esse momento mais difícil, mas o que nós estamos fazendo é que com que as nossas atividades elas permaneçam, não é? Mesmo com um quadro reduzido de servidores,
não só técnicos administrativos, mas docentes, embora o servidor docente, a gente tenha lançado mão de contratação de substitutos, conferencistas, bolsistas, para manter professores, seja por aula remota, ou mesmo quando a gente puder retomar atividades presenciais acadêmicas. Foi bem lembrado, eu quero uma vez colocar mais, não é, que o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, como lembrou bem o Rogério, e que coloca que os gestores públicos permanecem impedidos de contrair despesas que não possam ser honrados integralmente nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, sem que haja disponibilidade de caixa. É isso que nos força, não é? A manter as nossas medidas de contenção de despesas e, lamentavelmente, aquela que é a mais importante, nos impede de repor o nosso quadro de servidores técnico-administrativos e de docentes. A gente, pensando nesses números que vocês pontuaram, a reserva financeira da universidade, que o Rogério falou que chegamos em 200 milhões, ela esteve muito abaixo disso, porque a universidade acabou tendo que tirar dessa reserva para fazer o pagamento, que seja do 13º ou do custeio, nesses últimos 3 anos de gestão. Mas como que, diante desses números, do 13º salário de 2020, que ele tem que ser pago no exercício, por conta da lei da responsabilidade fiscal, isso vai mexer na nossa reserva ou outras despesas da universidade? Para outras despesas, vocês já estão contando com esse valor que temos em caixa hoje? Antes de passar para o Rogério, que vai colocar os números com mais propriedade, eu quero lembrar um fato extremamente importante. A universidade chegou, nos idos de 2013, mais ou menos, a ter 856 milhões de reserva financeira. 856 milhões de reserva financeira, com todas as suas contas pagas, repondo o servidor técnico-administrativo, repondo o servidor docente, né? ampliando né? a universidade com novos cursos, com institutos de pesquisas novos, não é? Onde possibilitava, naqueles momentos, você, num dissídio, você repor a inflação e até 2% acima da inflação, não é? Então, era um cenário totalmente diferente que a gente vive nos dias de hoje. O Rogério lembrou na sua fala a importância da construção de uma reserva financeira. Se nós atravessamos esse período difícil nos 3 primeiros anos de mandato e agora estamos conseguindo atravessar esse período difícil da pandemia, é por conta ainda de uma reserva financeira que a gente sempre vem construindo e que isso só foi possível com a nossa autonomia. Nós fizemos um gerenciamento muito responsável das nossas finanças. O economista Rogério está aí há mais de 30 anos na nossa universidade. Ele é o grande responsável por essa construção, por essa tranquilidade que nos deu a reserva financeira e que a gente tenta, a todo custo, fazer com que ela se torne realidade novamente, né? Mas hoje, o momento que a gente vive é diferente. O Rogério lembrou bem de um contingenciamento de 280 milhões de reais. Isso é 1,5 vezes uma folha de pagamento, 1,5 folha de pagamento. É uma situação muito difícil de ser vivida, mas que a gente tem esperança que logo a gente ultrapasse. Rogério agora pode colocar alguns números mais importantes. Por favor, Rogério. Então, com relação à reserva financeira, eu vou trabalhar para você entender, Maíra, e o pessoal que está nos assistindo, o que seria o ideal? Seria o ideal terminar o ano com o pagamento do 13º, com o empenho da folha de dezembro. Empenhar não significa pagar, desculpem a tecnicidade. E com uma reserva em caixa, uma reserva financeira em caixa correspondente, eu vou ter que entrar outra vez na tecnicidade, mais uma vez me perdoem,
correspondente àquilo que a gente inscreve em restos a pagar. O que é restos a pagar? É aquilo que você empenha, mas por questões contratuais você vai pagar posteriormente. E esse posteriormente é janeiro. Janeiro, fevereiro. Então, qual seria o montante necessário? O montante necessário seria mais de 250 milhões de reais. Por conta dos 170 milhões da folha de dezembro que vai ser paga em janeiro e por conta de um custeio que é contrato, que também vai ser pago em janeiro, fevereiro, ou seja, uma energia elétrica, por exemplo, você recebe a fatura daquilo que você consumiu em dezembro e paga em janeiro. Portanto, o ideal seria esse, 250 milhões em caixa, empenha a folha de dezembro, ficaria redondinho, vamos dizer assim. Não vai ser possível exatamente por conta da queda na arrecadação do ICMS e, consequentemente, da nossa cota-parte. Bom, o que vai ser possível? Se permanecer o ICMS, esse dado é importante. A previsão inicial do Estado, que fazia com que nós tivéssemos uma previsão de 2,7 bilhões de repasse, era de 114 bilhões de ICMS. Qual é a previsão hoje? 13 bilhões a menos. 101 bilhões. Ou seja, em 6 meses, a previsão caiu 13 bilhões. Quanto que o governo do Estado recebeu da União por conta de perda? 6,6 bilhões. Perdeu 13, vai receber, não, já recebeu 6,6, ou seja, está em defasagem 7. Veja, a nossa realidade é uma realidade para todos os entes da federação. Não vamos achar que é um problema nosso e os outros estão bem. Não estão, não. Tem muita prefeitura que vai terminar o seu mandato esse ano, que vai ter eleição e vai passar uma prefeitura com seríssimos problemas nas suas contas financeiras e orçamentárias. Mas vamos continuar. Então, na hora que eu consigo, no processo de negociação com o governo do Estado, os 160 bilhões, eu consigo pagar, empenhar e pagar o 13º salário. Perfeito. Mas eu estou colocando para o ano que vem, portanto, para o próximo mandato, outra vez, a incumbência de achar um orçamento que caiba 14 folhas de pagamento. As 13 de 2021 e a de dezembro de 2020. Ou seja, mais uma vez, a gente vai entrar nesse roda-moinho que parece que não tem fim, e não por conta de incompetência nossa, de má gestão. Ou seja, a gente estava com tudo para solucionar, do ponto de vista orçamentário e financeiro, em 2020, para entregar para o próximo reitor um orçamento equilibrado. E aí veio a crise. Vem essa crise. Bom, o que a gente não vai deixar, não só por conta da lei de responsabilidade fiscal, mas por conta de responsabilidade enquanto gestor? A gente não vai deixar dívida sem o respectivo valor em caixa. Então, se a gente não vai conseguir os 170 milhões do valor correspondente à folha de dezembro empenhada, e provavelmente a gente não vai, o mínimo que a gente tem que ter em caixa são 100 milhões de reais, exatamente para aquilo que vai ser inscrito em restos a pagar. Então, isso tudo que eu estou falando, vamos deixar claro, eu estou tirando da minha fala recursos de convênio, tá? Porque recursos de convênio, ele é carimbado, ele tem destino próprio. Então, tudo que eu estou falando é receita própria, receita gerada pela universidade e cota parte do ICMS. Então, o mínimo que a gente tem que ter é 100 milhões de reais. Mas eu não trabalho com esse número, eu passo isso para a equipe econômica, o ideal seria mais de 150 milhões de reais. Por que isso? E aí eu vou complicar um pouco mais a nossa vida.
porque janeiro, fevereiro e março, historicamente, são os piores meses do ano em termos de arrecadação. E nós vamos ter que pagar em janeiro, fevereiro e março despesas. E é a reserva financeira que vai cobrir uma arrecadação baixa. A nossa arrecadação, o ideal da nossa arrecadação por mês, o ideal do nosso repasse por mês, deveria ser de 220 milhões por mês. Para você ter uma ideia, para que todos tenham uma ideia, o nosso pior mês, que foi em maio, foi 150 milhões. Nós perdemos em 2 meses 50 milhões. Saiu da reserva. Felizmente, nós vamos recuperar agora em julho, porque foi bom o mês de julho. Foi muito bom o mês de junho, que vai impactar em julho a liberação. Mas eu não sei se janeiro, fevereiro e março a gente vai receber 220 milhões. Por que essa despesa é praticamente uma despesa fixa? Porque 90% desses 220 milhões é folha de pagamento. Não é outra coisa a não ser folha de pagamento de pessoal ativo e inativo. Outro dado importante para ver como o problema é grande, independente da Covid. Metade da folha de pagamento é inativo. Então, por mais que a gente tenha uma necessidade de fazer ajustes, tem duas coisas que também não vão cair, que é a folha de ativo e de inativo. Ou ela permanece nesse patamar, ou ela cresce. Por conta dessa lei federal, em 2021, ela não vai crescer. Mas o que vai acontecer? O professor Bill falou. As pessoas vão se aposentar em 2021. Vão continuar na folha e a gente não vai conseguir repor, inclusive por questões legais. Há uma tendência em 2021 de a folha de inativos ser maior do que a de ativos. Olha que loucura! Uma instituição que paga mais, para se manter, ela paga mais pessoas aposentadas do que pessoas trabalhando. Isso pode acontecer sim em 2021. Isso é um sério problema. Portanto, Maíra, eu estou preocupado com o fechamento, mas eu estou muito preocupado com 2021. Em meio a essas preocupações, Rogério e professor Bill, vocês ressaltaram em vários momentos a lei da responsabilidade fiscal, o compromisso que o professor Sandro, enquanto reitor da universidade, tem ao terminar esse mandato. Pensando nesses últimos 6 meses, essa projeção que tende a ser um pouco melhor, embora seja um pouco trágica, né, dos números que o Rogério apresenta, se essa arrecadação ela continua para que a gente receba esses 220 milhões, como que a gente vai conseguir, diante desses valores, para ter a reserva que o Rogério pontuou, em torno de 150 milhões, pagar essa postergação desses direitos de fundo de garantia, INSS, que o professor Bill falou, e zerar essa conta, mesmo não empenhando o salário de dezembro, né, empenhando o salário de dezembro para janeiro, mas não tendo isso em caixa para ser pago. Como que fica essa prestação de contas do professor Sandro no final da gestão? O professor Sandro vai encerrar o seu mandato, com certeza, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, com certeza, respeitando tudo que é colocado em termos legais. E por que eu afirmo isso? Porque está em processo de negociação exatamente esses 160 milhões junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria da Fazenda. Existe, já estamos entrando na terceira, quarta reunião, aonde existe uma disposição muito grande por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em não deixar a folha de pagamento e, no caso nosso, o 13º atrasar, do Estado de uma forma geral e da Unesp em particular. Volto a dizer, essa realidade
ela não é igual à realidade de anos anteriores. Anos anteriores, o problema era exclusivo da Unesp. Agora é um problema do Estado, do governo do Estado de São Paulo, e que inclui a Unesp. Então, eu tenho quase que certeza que, eu não posso falar que eu tenho 100% de certeza, porque é um processo de negociação, mas eu tenho quase que certeza que nós vamos honrar o pagamento do 13º nesse ano, sim. E o que o professor Sandro vai deixar para a próxima gestão? Que isso vai ficar evidente na proposta orçamentária de 2021, que vai ser levada ao Conselho Universitário em dezembro, primeiro no CAD e depois para o Conselho. Em outubro a gente já vai ver a folha de dezembro. Eu só não sei dizer se ela vai ser integral ou não, mas eu vou trabalhar com a pior das hipóteses. Ela vai ser integral, 170 milhões, e a gente vai ter que tentar colocar mais 13,33 folhas. O 33 é um terço de férias, tá? Férias e um terço de férias. É possível? Pelos números, eu acho que não. Por que eu acho que não? Porque se a gente somar tudo isso, vai exceder o valor que vai ser previsto de ICMS para o ano que vem. Então, há uma tendência de, em 2021, a gente só conseguir colocar outra vez 13,33 folhas e jogar para 2022 outra vez a folha de dezembro. Você poderia me perguntar em que momento a gente vai conseguir fazer com que as coisas fiquem outra vez redondinhas? Quando a atividade econômica nesse país voltar a crescer. Enquanto esse país ficar patinando, e aí eu espero que a vacina já tenha aparecido, em 2022 a vida volte ao normal, ou seja, a partir de 2022, se as coisas começarem a crescer, como estava previsto para 2020, a gente consegue deixar as coisas, vamos dizer assim, redondinhas. Ou seja, empenha tudo que é pertinente, tá? Não precisa carregar de um ano para o outro despesa e assim sucessivamente. Só que é o seguinte, Maíra, eu falava em dezembro de 2019 para 2020 que a gente ia fazer isso em 2020. Ou seja, é aquilo que eu falei inicialmente, que o professor Bill também relatou. A imprevisibilidade das coisas é a nossa realidade. É a realidade do mundo, mas é a realidade do Brasil. O Brasil não cresce há muito tempo. Enquanto o mundo crescia, o Brasil ficava 1%. Há muito tempo esse país não cresce. Então ele precisa crescer, só que não depende, obviamente, da universidade, depende de políticas públicas, depende da forma como se conduz a política econômica. Tá? Eu espero, sinceramente, que em 2022 as coisas voltem ao normal, porque 2021 vai ser outra vez, e já está sinalizado assim, 2021 vai ser outra vez o que aconteceu em 2017, contenção de despesa, adequação de gastos, e vai ser um novo mandato, né? Normalmente, o primeiro ano de qualquer mandato é exatamente isso, né? Independente de qualquer coisa. O primeiro ano as pessoas aprendem para ver exatamente em que situação se encontram. Mas eu não tenho a menor dúvida, para finalizar, que vai conseguir sim entregar um mandato com todas as despesas pagas e com reserva financeira suficiente para enfrentar o primeiro trimestre do ano. Professor Bill, para a gente finalizar, então, que desafios são esses que a Propeg tem a partir desses números, do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, pensando nesse último semestre da gestão? O Rogério coloca bem, não é? Com relação à nossa perspectiva. Logicamente, nós estamos fazendo revisões praticamente diárias, a todo instante, trabalhando com os números, exatamente para fazer com que a economia da universidade esteja no nível de controle. Mas a gente já vê alguns sinais positivos da economia, o Rogério lembrou agora, há pouco tempo, né, na sua fala, que nós já tivemos aí um repasse de 210 milhões de reais na nossa cota à parte, contra 150 há 3 meses atrás.
Então, é um sinal positivo que, se isso se mantiver, não resolve todos os problemas da nossa universidade, a gente sabe disso, com relação ao repasse menor do que a gente deveria estar recebendo. Mas o magnífico reitor, juntamente com os outros 2 reitores da USP e da Unicamp, estão em tratativas com o governo do Estado, exatamente para poder ter a suplementação orçamentária para permitir com que a gente consiga cumprir, sobretudo com a nossa folha de pagamento, não é? Nós temos muita esperança de que a gente termine o mandato de uma forma mais equilibrada e que a gente possa entregar para a próxima gestão reitoral uma situação que podíamos vislumbrar, né, em abril, muito mais tenebrosa do que a gente imagina passar, né? Apesar de tudo esse momento difícil que nós atravessamos, e por conta das medidas e da seriedade com que a gente vem levando, juntamente com os diretores de unidades, diretores administrativos, de serviço, enfim, todo o corpo de servidor técnico-administrativo que compõe a gestão da universidade, não é? Na seriedade, na gestão de contratos, não é? E que a gente consiga, então, terminar aqui a nossa gestão de uma forma muito boa, a gente ainda pensa. Em meados de maio desse ano, nós fizemos um comunicado para a nossa comunidade, que é o comunicado número 2 que a Propeg fez, exatamente por conta das medidas duras, não é? Que impactavam, inclusive, num terço de férias, quando que o servidor poderia usufruir das suas férias, não é? Até isso a gente precisou mexer, não é? Eram medidas que são antipáticas, digamos assim, mas a comunidade entendeu, juntamente com as outras demais, que elas eram necessárias, não é? E ela, de uma forma assim, mostrando muita confiança na equipe de gestores, ela nos deu um aval para aquelas medidas de contenção de despesas que nós estávamos propondo. E eu só quero fazer questão de fazer a leitura das últimas 4 linhas desse comunicado que nós fizemos lá em meados de maio, começo de junho, não é? Depois de explanar todas as medidas de contenção, eu finalizava assim o meu comunicado. Trata-se de um momento singular, nunca antes vivenciado com tal intensidade na universidade, mesmo nos períodos mais adversos de sua história. Comprometemo-nos a realizar todos os esforços possíveis para continuar honrando os compromissos orçamentários e financeiros da gestão, priorizando sempre a manutenção dos salários. Entendemos sempre que essas medidas foram duras, mas essenciais para que a universidade atravessasse esse período. E eu quero lembrar sempre, não é que eu já disse várias vezes, nesse momento difícil que nós estamos atravessando, que alguém esteve na gestão da reitoria, das unidades, no momento mais difícil que a universidade atravessou. E esse alguém somos todos nós, que em conjunto nós nos demos as mãos, nos abraçamos, não é? Entendemos as medidas duras, não é? Participamos delas e continuamos participando dessas medidas e exatamente para que a gente consiga atravessar. Estamos saindo da crise. Então, essa mensagem de otimismo que o professor Sandro, nosso reitor, sempre deixa, e eu quero aqui também reafirmar essa mensagem de otimismo. O período mais difícil ficou para trás, felizmente, e nós estamos agora iniciando a subida e fazendo com que a nossa universidade volte a ter equilíbrio orçamentário e financeiro e que traga, obviamente, uma tranquilidade para a nossa comunidade continuar as suas atividades, não é? É essa mensagem de otimismo
do pró-reitor de Planejamento Estratégico e Gestão, que representa toda a sua equipe, que ela é numerosa e que ela se estende por todas as unidades da nossa universidade. Professor Bill, Rogério, mais uma vez, obrigada pela participação aqui no Gestão Unesp. Agradeço a todos, agradeço a Maíra em especial. Quero dizer, Maíra, que estou sempre à disposição, juntamente com os demais membros aqui da Propeg, para qualquer esclarecimento necessário. E uma vez mais, Maíra, obrigado por essa oportunidade de podermos levar à nossa comunidade uma forma de prestação de contas daquilo que a gestão superior do ponto de vista administrativo vem realizando na nossa universidade. Muito obrigada, bons trabalhos para vocês aí na gestão. O Gestão Unesp fica por aqui, acompanhe as informações e orientações acerca da universidade neste momento de pandemia ao longo de nossa programação e também em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.